Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa que é de todos nós, que é a casa onde nós podemos ampliar o nosso conhecimento a respeito da doutrina espírita, ampliar o nosso autoconhecimento, que é importantíssimo para que a gente possa caminhar com maior firmeza a nossa trajetória terrena, nos preparando para a nossa trajetória pós-terrena, né? A trajetória espiritual, que é a nossa verdadeira destinação. Então, que todos nós possamos aproveitar os momentos que nós estamos aqui e estender as boas sensações que a gente sente enquanto estamos aqui reunidos para o nosso dia a dia lá fora. Antes de dar início ao trabalho da noite de fato, nós temos alguns recadinhos. O primeiro deles, né, como de costume, é a divulgação desse livro Fundamentos da Doutrina Espírita. Esse livro ele é de distribuição gratuita, é um oferecimento da USE Piracicaba, e o objetivo dele é levar os fundamentos da doutrina espírita, né, explicar de maneira bem fácil quais são as bases da doutrina, visando desmistificar, né, essa crença que todos nós temos, que é tão erroneamente divulgada lá fora, né, com tanto misticismo, com tantas coisas que não pertencem à doutrina. Então, aqueles que quiserem conhecer a doutrina e quiserem levar esse conhecimento para um amigo, para um conhecido, para um companheiro de trabalho, é só retirar ali na mesa, próximo à porta, o livro. Como eu disse, a distribuição é gratuita. Outro aviso é que na próxima semana, dia 26, nós vamos receber aqui nesta casa uma médium chamada Eunice, da cidade de Iporã, em Goiás. Ela trabalha com a mediunidade, com a pintura mediúnica. Essa pintura mediúnica, os quadros, né, que ela realiza através dessa faculdade que ela tem, são para o sustento da obra que eles têm lá em Iporã. Agora eu não sei se é Iporã ou Iporá, me perdoem se eu estiver errando, mas é em Goiás. Ela faz parte do Seara Renascer, né? E eles têm essa obra onde eles amparam 68 pessoas, entre idosos e pessoas com dificuldades, né, mentais e outras dificuldades, pessoas que não têm condições de estarem com as suas famílias. Então eles oferecem todo o amparo necessário, medicamentos, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, vestimenta, alimentação. Então vocês podem imaginar, né, para sustentar 68 pessoas, o tamanho das necessidades que eles têm. Então ela viaja pelo Brasil fazendo esse trabalho de pintura mediúnica, e com a venda dos quadros, né, eles conseguem sustentar essas pessoas, sustentar essa obra tão bonita. Então isso vai acontecer aqui na próxima terça, a partir das 20 horas. Gostaríamos de contar com a presença de vocês, prestigiando e aproveitando também da energia. Quem já teve a oportunidade de assistir a um evento como esse em outras casas, porque ela já esteve aqui em Piracicaba, a casa fica com uma energia muito gostosa, muito diferenciada, com uma paz muito grande, além do que vocês poderão ter a oportunidade de presenciar, né, uma faculdade mediúnica assim, né, ao vivo e a cores. Ela faz os quadros apenas com os dedos, ela não usa pincéis, e são quadros de pintores renomados, Renoir, Monet, Tarsila do Amaral. Então vale muito a pena estar aqui, né? Nós também estaremos arrecadando nessa noite chinelos tipo Havaiana, que também serão doados para eles. Nós já conseguimos uma boa quantia de chinelos, mas ainda estamos nessa luta para conseguir aumentar o número, porque vão ser levados lá para os velhinhos e para as pessoas que são assistidas pela obra. Então quem puder colaborar, a gente vai agradecendo. Só isso, né, Juca, hoje? Então, dito tudo que era necessário ser dito, o yakisoba nós estamos meio que já finalizando, né? Então até eu não ia falar do yakisoba, né? Melhor falar. Quem quiser comprar, a gente tem pouquíssimas unidades. Nossa venda superou bastante a expectativa, graças a Deus. E uma coisa que nós não achávamos que fosse acontecer foi a gente ter que dar essa brecada agora para poder atender bem a todos. Porque uma coisa é você vender muito e manter a qualidade.
E é essa a nossa intenção. Se nós vendermos 10 ou se nós vendermos 1000, o que importa para nós é que a qualidade seja mantida e que todos saiam satisfeitos. Então, se alguém ainda desejar fazer a sua encomenda, fala com o Juca, com a Érica, com o pessoal aqui da casa, tá? Que a gente ainda tem poucas unidades, tá bom? Então, vamos começar, de fato, a nossa tarefa da noite. Hoje nós estamos recebendo o Alex Bonafini com o tema Perdão e Auto-Perdão. Um tema muito apropriado, porque afinal de contas, né, sem perdão e sem auto-perdão fica difícil nós conseguirmos praticar tudo que a doutrina espírita nos demonstra como sendo certo através dos exemplos de Jesus. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores da casa, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo por todas as bênçãos que nós temos recebido, agradecendo pelo dia que nós tivemos, agradecendo pela nossa família, pelo pão de cada dia à nossa mesa, pelo nosso trabalho, pelo teto que nos abriga, agradecendo até pelas nossas dificuldades, porque quanto mais ampliamos os nossos conhecimentos, mais nós entendemos que elas são lições necessárias para o nosso aprimoramento moral, então também são dignas da nossa gratidão, do nosso agradecimento. Que possamos, ao deixar esta casa, levar conosco as energias aqui recebidas e os ensinamentos que serão transmitidos pelo nosso companheiro para praticarmos o nosso dia a dia e dessa forma nos aproximarmos cada vez mais da nossa condição de cristãos que queremos ser. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. João, capítulo 8, versículos 3 a 11, conta que Jesus estava reunido com seus apóstolos, quando em dado momento uma multidão furiosa se aproxima. Escribas e fariseus estavam trazendo uma mulher que havia sido pega em adultério. Se aproximam de Jesus e perguntam a ele: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Segundo a lei, Moisés manda apedrejá-la. O que vós acha que deve ser feito? Perguntavam isso para tentar a Jesus, não é? Porque se eles já tinham a resposta, por que perguntar para Jesus? E como que Jesus não respondesse, eles insistiam: diz-nos, mestre, o que deve ser feito? Jesus, que escrevia na areia, levanta-se e diz: aquele que tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Diz nas escrituras que foram indo embora um a um, primeiro os mais velhos, depois os mais jovens, até que aquela mulher ficou sozinha com Jesus, humilhada, cabisbaixa. Jesus então, olhando para ela, disse-lhe: mulher, aqueles que te condenaram ainda estão aqui? Ela disse: não. E ele respondeu: eu também não te condenarei. Vai e não pequeis mais. Essa passagem de Jesus, eu acho que ela é determinante para os povos. Porque até Jesus, até a presença de Jesus Cristo, o mundo vivia sobre outra regra, sobre outro ensinamento, sobre outra consciência acerca de Deus. O povo judeu, o povo babilônico, em realidade, eles praticavam a lei de Talião. Lei essa que Abraão trouxe, não é? Da Babilônia, dos sumérios, para então os judeus apreciarem. Então eles seguiam a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Por exemplo, se um arquiteto desenha uma casa, a pessoa vai morar nela e morre a família inteira, quem sobra da família tinha o direito de matar todos da família do arquiteto, segundo a lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente. Então, quando Jesus aparece com a lei de amor, quando Jesus aparece com conhecimento sublime do Evangelho,
ele modifica totalmente o ponto de vista da humanidade. Era comum a posição dos escravos em meio aos povos, mas não pensem que os escravos no Império Romano, no Império Grego, entre os gregos, entre os povos da Mesopotâmia, era a mesma coisa que o momento da escravatura com os negros, posteriormente, na Europa e nas Américas, de forma nenhuma. Era muito mais tranquilo, era muito mais ameno. Os escravos recebiam salário, os escravos podiam ter bens, outros 500. Mas mesmo assim, Jesus, com a sua visão amorosa, ele passa a modificar o ponto de vista das pessoas a respeito do amor. Tanto é que os historiadores calculam o tempo antes de Jesus e depois de Jesus. Mas especificamente sobre essa passagem, por que nós trouxemos ela aqui essa noite? Porque era de acordo com a lei de Israel, dos 613 mandamentos que Moisés instituiu e que o povo judeu segue até hoje. Um deles é que se a mulher fosse pega em adultério, ela seria apedrejada em praça pública e morta. Vocês podem prestar atenção que fala da mulher, não fala do homem, não fala do adúltero, fala da mulher. Do homem não diz nada, porque era uma população, era uma humanidade machista, extremamente machista. As mulheres não tinham direito de estudar, não tinham direito de aprender a ler, nem poderiam frequentar as sinagogas. Então nós já avançamos muito. E eles trouxeram essa mulher que foi pega em adultério para Jesus para testá-la. Porque se a lei mandava apedrejá-la, por que foram perguntar a Jesus? Qual o objetivo? Porque Jesus vinha reformar tudo aquilo que estava sendo transmitido. Quando Jesus disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la, mais ou menos. Jesus veio modificar pontos de vista da lei. Porque nós temos que fazer uma modificação da lei divina e da lei humana, como está exarado o Evangelho segundo o Espiritismo. Os 10 mandamentos recebidos por Moisés no monte, via psicográfica, são mandamentos vindos do plano superior, não diretamente de Deus, mas são mandamentos que vieram da alçada de Deus. Agora os outros mandamentos, os outros 603, foram criados por Moisés para aquela população, para aquele contexto histórico, para aquelas necessidades, mas que hoje são citados como se fossem leis de Deus. O interessante é que o povo que ainda segue 613 mandamentos, eles se preocupam mais com os 603 do que com os 10 que ele recebeu no monte, com aquelas partes acessórias que se preocupam com a vestimenta, com a alimentação e com questões tolas do dia a dia. As questões mais importantes, mais amorosas, parece que foram deixadas de lado. Por isso a gente tem que fazer uma divisão na lei: o que é divino, o que é humano. O que é divino é imutável, o que é humano é mutável, porque o homem não alcançou sua perfectibilidade, está longe disso, então as leis também não, então elas são mutáveis. Porque eles queriam testar Jesus, porque eles queriam pegar Jesus numa cilada, porque eles detestavam Jesus e detestavam a modificação que ele trazia, porque ele expunha a falta deles, ele expunha os erros religiosos, ele expunha a falta de humanização, que infelizmente ainda é vigente no seio das principais religiões do planeta. E ao invés de você verificar o caráter da religiosidade, da pureza, das formas de progressão, se verifica fatos comezinhos que não modificam ninguém.
que só vão ao encontro de interesse de uma minoria. E aí nós temos a problematização da religião, ao invés de libertar, aprisionar, em muitos sentidos. Veja uma situação de Jesus. Se Jesus concordasse com aqueles homens que traziam aquela mulher e dissesse: não, manda apedrejar, apedreje então, mate então, as pessoas iriam mostrar que a lei de amor que Jesus pregava não era praticada por ele, que ele não acreditava no que ele pregava, e ele se transformaria vazio em suas colocações, que era o objetivo. Era o objetivo deles, que Jesus, seus conceitos fossem esvaziados e ele perdesse o seu caráter renovador. Se Jesus discorda e diz: não, não vai apedrejar, é contra a lei de amor, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Aí ele estava sendo inserido em outro mandamento, ele estava indo contra as leis de Moisés, ele poderia ser morto. Então olha que situação. Jesus, prestem bem atenção, ele simplesmente, entre os questionamentos, ele começa a escrever na areia. Mas o que ele escrevia? Os espíritos superiores, através de diversas mensagens, nos informam. Nós podemos ver em diversas obras, Maria Dolores e entre outros espíritos, Humberto de Campos, que Jesus passa a escrever com o dedo na areia. E aqueles homens com as pedras na mão, prontos para apedrejar a adúltera, curiosos, vão ver o que Jesus estava escrevendo. E lá estava escrito: ladrão, estuprador, bandido, traidor, corrupto. Porque Jesus perscrutava a alma daqueles homens e escrevia suas falhas morais na areia, como que a demonstrar que eles não tinham moral para condenar aquela mulher, porque talvez eles falhassem e tivessem crimes piores do que o dela. Isso fez com que eles se assustassem e saíssem um a um, depois que ele asseverou que aquele que estivesse sem pecados, que atirasse a primeira pedra. Porque em realidade não era uma pergunta sem resposta. Jesus apenas fazia uma pergunta retórica. Ele não queria uma resposta. Ele queria chocar aquelas pessoas e mostrar que ele sabia. Bastava aquelas pessoas fazerem uma viagem interna para entender: epa, ele me flagrou. Porque nós somos maravilhosos no momento de condenar, mas no momento de olharmos para dentro de nossa alma e verificarmos nossos erros, nós somos cegos, surdos e mudos. Então, eles vão embora e Jesus, que era o ramo verde, não era o ramo seco, porque ele não tinha nenhum desvio moral. Ele poderia, se ele quisesse condenar aquela mulher, não fez, como aqueles homens poderiam. Mas ele não a condena. Imagina a situação daquela mulher, arrastada. Por quantos metros ela vinha sendo trazida por aqueles homens brutos, de uma forma brutal, de uma forma violenta, pelos braços, pelos cabelos, passando pela humilhação pública, pela humilhação perante o esposo, que iria devolvê-la aos seus pais, por causa do adultério, porque se não matasse ele ia ter que devolver aos pais, e se os pais não quisessem ela ficava abandonada à própria sorte, que era assim que funcionava. A humilhação pública de ninguém lhe dar emprego, de ninguém querê-la na cidade por causa do ato dela. A humilhação de quase ser morta. Talvez aquela mulher perante a lei tão machista, tão terrível, tão intolerante, ela preferisse ser morta. Era mais fácil para ela. Então ela estava destruída, semi-morta. Jesus simplesmente olha para ela e diz: vou te condenar. Vai, não erres mais. Porque ele não passa a mão na cabeça dela, porque ela houver errado. Mas para todo crime, para todo erro, existe uma reparação e existe uma compensação. Aquela mulher iria arcar com as consequências dos seus atos,
Mas não seria Jesus que iria condená-la, seria a lei de justiça. Mas essa lei de justiça, Jesus ensinou que não é só de justiça, é lei de justiça, amor e caridade. É por isso que a partir desse episódio a observância da lei modifica-se em boa parte do planeta, pelo menos na parte onde o cristianismo é conhecido. Porque aparece para aquele que é culpado, para aquele que é suspeito, para aquele que é culpado, é-lhe dado o direito de defesa. Para aquele que é condenado, é-lhe dado uma pena mais amena. Porque entra em jogo o perdão e a misericórdia. Se o amor é um mecanismo essencial que move os planetas, que move as galáxias, que move o universo, porque é pelo amor de Deus que tudo é construído, desde o macro, que são os planetas, os sóis, as galáxias, os quásares, até o micro, que são as nossas construções individuais, ou as construções moleculares, que os pais e as mães levam à frente, através da maternidade e da paternidade, da mater-paternidade. Tudo isso provém de um ato de amor. Então o mundo, o universo se movimenta pelo amor. Mas para que o amor possa se propagar, é necessária uma ferramenta importantíssima, que é o perdão. Aquele que não perdoa não é capaz de amar. Aquele que não se auto-perdoa não é capaz de se auto-amar. É impossível. Tanto é que Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, vejam só que interessante, não são as respostas que movimentam o mundo e realizam a progressão dos povos, mas as perguntas. Porque se a pergunta não for bem feita, não haverá boa resposta. E nisso Allan Kardec era mestre, pois que pedagogo, um sábio. Ele pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. Aí vem o X da questão. Não é o sentido da palavra caridade que podia no dicionário procurar. Não. O verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia, aquele que veio trazê-la para o planeta que ninguém conhecia. Ninguém nem sabia o que era isso. Sabia superficialmente. Que é Jesus. E os espíritos então respondem, isso é magnífico. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Isso é caridade. Quando nós queremos praticar a caridade ou nos acharmos caridosos, nós temos que pensar, nós estamos fazendo isso? Nós estamos sendo benevolentes para com as pessoas? Não. Eu estou sendo indulgente para com as imperfeições alheias, ou seja, eu sou tolerante, eu não fico condenando, fofocando, falando mal dos outros como se eu fosse perfeito? Não. Eu perdoo? Mais ou menos. Então, nesse ponto, quando nós nos fizermos esse questionamento filosófico, ao nos acharmos caridosos, nós deveremos melhorar a resposta. E só melhoraremos a resposta através da prática. Porque a teoria pode ser muito linda, mas é na prática que nós iremos nos consolidar como cristãos verdadeiros, ou como na doutrina espírita nos chamamos, verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. Porque o perdão, ele é um sentimento tão importante, um mecanismo tão eficiente, que ele é responsável por aumentar a longevidade de vida das pessoas. Quem não perdoa morre cedo. Quem não perdoa vive pela metade. Quem vive ressentido vive doente, vive obscuro, anda pela vida como se tivesse uma nuvem negra sobre a cabeça, soltando raios, trovões e tempestades o tempo todo,
É como naqueles desenhos que aparecem aquelas pessoas mal-humoradas, negativas, com aquela nuvem em cima, só nele chove, só nele tem trovões, raios. É o que acontece com a pessoa ressentida. Ela nunca está bem. Sempre ela tem algum problema, sempre ela tem alguma mágoa. Ela é incapaz de sorrir na felicidade, quanto mais na dificuldade, que é onde nós mostramos a nossa resignação. Tanto é que Jesus, em Mateus, tem a grandeza de dizer o seguinte: reconcilia-te o mais cedo com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz, e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu te digo em verdade, que não sairás de lá, até que tenhas pago o último ceitil. O que Jesus queria dizer com isso? Que nós devemos nos reconciliar com os nossos inimigos, enquanto eles estão caminhando com a gente. Ah, mas se a gente acredita em reencarnação, não pode ser na próxima? Pode ser na próxima. Mas e até lá você faz o quê? Colhe as consequências do ódio, da malquerença? Quais serão essas consequências? Porque quanto mais rápido possível você se reconciliar, mais rápido possível você voltará a viver. Porque aquele que não se reconcilia, vive num clima destrutivo, num clima terrível de ressentimento, ele não vive, ele vegeta, ele é um cadáver ambulante. Kardec tem a grandeza de, na mesma obra, citar o seguinte: o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. Só aí já demonstra o caráter desses sentimentos. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então vamos, como diria, por partes. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Vamos esclarecer bem o que é esse esquecimento das ofensas. Não é ao pé da letra, porque quem esquece é quem tem Alzheimer. Esse é o que esquece. Você perdoar não é passar uma borracha, passar um corretivo e apagar o fato. Não é essa a questão. Aí você não está sendo testado e você está sendo contraproducente. Porque você não está sendo provado, você não está demonstrando que você perdoou. Simplesmente está dizendo que você esqueceu de fato. Isso acontece com a idade, a gente esquece, com a doença a gente esquece, e aí por diante. Mas não quer dizer que você volte a ter afeto por aquela pessoa, porque você não digeriu o problema. A psicologia profunda nos ensina, principalmente a humanista, a existencialista, nos informa que nós temos que ser leais com os nossos sentimentos. O que quer dizer isso? Quando alguém nos ofende, nos sintamos ofendidos. É verdade, é normal isso. Porque, em primeiro lugar, quando alguém nos ofende, quando alguém nos machuca, nós temos uma reação neuroquímica. Podemos dizer endócrino, neuroquímica. Porque o que acontece? Quando alguém me ofende, eu vou produzir elementos, hormônios destrutivos. Mas esses hormônios vão ser destrutivos à medida que eu os produzo excessivamente na situação errada. Por exemplo, nós temos no nosso sistema endócrino, que é o sistema glandular, nossas glândulas suprarrenais que produzem adrenalina. Para que a gente produz adrenalina? Já sei, para curtir a vida. Ah, porque eu quero adrenalina dia após outro. Não, adrenalina em excesso mata. Aquilo é uma bobagem de quem não tem o que fazer. Vai ajudar o próximo, depois você
pula lá do monte, você faz bungee jump, faz o que você quiser. Porque se você morrer também vai ser suicida. Você vai ser considerado suicida, então não vai ser bom. Então cuidado. A adrenalina Deus colocou em nosso organismo para produzirmos no momento de defesa. Quando uma pessoa, nos tempos das cavernas, que a pessoa não reagia, quando nós estávamos no primeiro estágio de evolução humana, e tinha um perigo, e o homem não pensava, não raciocinava, ele precisava ter mecanismos que o fizesse fugir. É a função da adrenalina, porque a adrenalina faz você ficar alerta, mais rápido, mais forte, potencializa as suas virtudes e faz com que você saia correndo. Você nem pensa. Quando acontece o problema, por exemplo, um estouro, a pessoa, a primeira coisa que faz é sair correndo, ela nem pensa, sai correndo, não sabe o que aconteceu. Porque é um mecanismo fisiológico de defesa. No entanto, quando nós somos ofendidos, nós também produzimos adrenalina. E junto com a adrenalina, nós produzimos cortisol, que ele é muito ótimo também nessa função de defesa da vida. Mas se nós produzimos adrenalina e cortisol em excesso, eles se tornam destrutivos para o nosso organismo. Eles destroem as nossas células. Eles adoecem as nossas células. E uma célula adoecida, o que ela é considerada? Uma célula cancerígena. Acelera o nosso envelhecimento. Então, se quer ficar bonitão, com a pele lisa, jovem, não tenha ressentimento, não se enraiveça, não fique irado. É uma proporção de botox natural. Você fica lindão. As pessoas que são muito acabadas é porque elas se destruíram por causa do ressentimento, do ódio. Então, já tem uma coisa bem boa, né? Para a vida externa. Ela destrói o nosso sistema respiratório. Ela destrói o nosso músculo cardíaco, aumentando a nossa pressão arterial. Daí advindo problemas diversos, infartos, AVCs e aneurismas e problemas diversos. Então, essas são as consequências iniciais. Por isso que tudo isso que eu expliquei é para mostrar que inicialmente nós temos uma reação que é neurológica, que é fisiológica, que é endocrinológica. Normal. Então é normal ficar com raiva, é normal ficar magoado. A pessoa, eu acho linda aquelas pessoas que alguém magoa, ela fala, não, eu já te perdoei, não esquenta a cabeça. Ela está sendo mentirosa, ela está sendo falsa, ela está querendo ser politicamente correta. Mas ela não perdoou, ela não aceitou. Não é verdade o que ela está dizendo. A hora que a pessoa sair e fala, desgraçado, acha que eu vou perdoar tão fácil, e passa a perseguir nas costas, então não adianta nada. Não diz que a vingança é um prato que se serve frio, porque você espera a pessoa esquecer que ela te bateu. Porque quem bate esquece, quem apanha não esquece, não é assim que fala? Então a hora que a pessoa esquece, aí você vai lá e dá a facada. Vocês acham que isso é uma atitude cristã? Que vai fazer bem para a gente? Porque você tem que ficar espreita para esperar. E aquele pensamento todo dia na sua cabeça. Então, o que a psicologia manda? Você ser leal. Alguém te machuca, aí a pessoa pensa bem, pede desculpa, você tem que ser leal e dizer, agora eu não posso te perdoar. Agora eu não posso te desculpar. Espere um pouco. Tem pessoas que ficam bravas. Nossa, porque você não é espírita, você deveria perdoar. Porque você não é cristão, você deveria perdoar. Daí a pessoa, além dela ter machucado, ela quer obrigar você a desculpar. Não é assim que funciona a vida. Então ele está errando duas vezes. Aí você espera passar. Dá um tempo. Também não pode ser muito tempo, né, gente? Espera um pouco, uma semana, duas, um mês. Tem gente que espera 30 anos. Depois de 30 anos, agora eu vou perdoar. Aí já morreu, né?
Aí já está capengando, cadeira de roda, de bengala. Aí não resolveu. Tem mulheres traídas e homens traídos em seu relacionamento, que, de acordo com o Dr. Deepak Chopra, aqueles hormônios que você produziu no momento que você teve a raiva, no momento que você teve o choque, que teve a ruptura, se você não perdoou, você ficou ressentido, depois de 30 anos, se você se manteve com esse sentimento, alguém fala, e aí, viu fulana? Ou então pergunta, e aí, viu fulano? Desgraçado, vi outro dia, tá com a metade da idade dele, quero que ele morra. Diz o Dr. Deepak Chopra que a pessoa produz os mesmos elementos que produziu há 30 anos atrás, quando o fato aconteceu. Porque ela não conseguiu se desligar. As raízes estão fincadas na raiva, no ódio, no ressentimento. Imagina 30 anos produzindo esses elementos de uma forma desequilibrada. O que não destruiu no organismo? Isso é se ela conseguir falar, né? Depois de 30 anos, quando perguntar. Que talvez não consiga falar. Então, esquecer, de fato, na questão psicológica, é digerir o problema até você ser capaz de perdoar a pessoa e não se machucar mais com a presença dela, nem com a lembrança do fato ocorrido. Isso é o chamado esquecimento. E que no final das contas, sabe o que acontece? A gente esquece mesmo, porque a gente não liga, não é? Porque a gente tem que ocupar nossa mente de fatores que são importantes e contribuam para a nossa vida, não com bobagem. Aí Kardec dá um exemplo da pessoa que não perdoa e da pessoa que perdoa. Ele diz, uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel. É mesmo. Nossa, mãe do céu. Ansiosa, sempre pensando no fato acontecido, sempre pensando no inimigo, sempre pensando no fato que aconteceu. Repete, é uma roda d'água. Todo dia repete, você vai perguntar a pessoa, ela fala a mesma coisa todo dia. Todo dia. Vira uma neurose. Fica até chato. Ela fica sombria, lembra da nuvem escura na cabeça. Lembra da nuvem, acompanha onde vai. Aonde ela vai, parece que ela tem uma obscuridade ao redor dela. Prestem atenção. Precisa ser médium para ver isso. Precisa só olhar, observar o outro do nosso lado. E ela é cheia de fel, ou seja, ela é cheia de veneno. Tudo que ela fala, ela cospe veneno. Tudo que você pergunta para ela tem algo negativo a te dizer. Ninguém nunca encontrou uma pessoa assim. Ou a gente nunca acordou assim. Ou nunca ficou assim durante o dia. Sabe a pessoa espalha grupo? Aquela pessoa chata, negativa, que só fala mal dos outros? É o espalha grupo. Tá o grupinho conversando, feliz. Aí aquele chefe vai cada um para um canto, ele fica sozinho. Ninguém quer ficar com ele. E se ficar um bobo lá que não conseguiu sair, meu Deus do céu, vai ter que escutar. Jesus amado, nem Jesus. Aí diz Kardec, a outra é calma, toda mansidão e caridade, porque ela cultivou essas virtudes, ela está calma, ela está tranquila, porque ela não se aprisionou àquele que ofendeu. Ela se libertou, porque o perdão é bom para quem perdoa, muito melhor do que para quem é perdoado, porque quem perdoa se liberta. Agora quem é perdoado recebe um salvo-conduto de quem ele ofendeu, mas isso não quer dizer que ele está quite com a justiça divina. É por isso que Jesus falou lá, que enquanto a pessoa não pagar o último ceitil, não vai sair da prisão. Que é a prisão? É a ciranda das reencarnações expiatórias, que no hinduísmo é chamado samsara. É aquela ciranda das reencarnações expiatórias, de sofrimento, de provação, de expiação, de dificuldade. Enquanto você não perdoar, de lá você não vai sair. É bom isso? Péssimo, é horrível. Por isso é que, quando nós não perdoamos, acontece uma série de fatos que o Espiritismo, a psicologia profunda nos ensina. E vamos enumerá-los. Porque tem gente que acha que a questão do perdão é uma questão religiosa, uma questão mística. Ah, que bobagem. Tão atrasado, mas tão atrasado, quem pensa assim. Primeiro, quem não perdoa se vincula ao agressor. Nunca o esquece.
Nunca dele está livre. Vai dormir pensando no agressor, acorda pensando no agressor, sonha com ele. O espírito se desloca do corpo, vai encontrar com ele para brigar durante o sonho, durante a liberdade do espírito. Eu apenas sonhei. Não, você se encontrou com ele para brigar, de tão histérico e louco que você estava. Se anda na calçada e encontra o inimigo, muda de calçada. Se vai no mercado, se vai no restaurante, sai e vai em outro, para não ficar no mesmo ambiente que está o inimigo. Isso é vida? Isso é uma vinculação terrível, porque o que você mais quer de uma pessoa que é seu inimigo, que te fez mal, é estar longe. Quando você está ressentido, você o mantém junto de você, acorrentado. Nem Jesus consegue separar, se você não quiser. Nem Jesus. Segundo, você vai desenvolver doenças, como eu já expliquei aqui. Primeiro, doenças. Depois, transtornos mentais, neuroses, psicoses, depressões, esquizofrenia, síndrome do pânico. Ou vocês acham que tudo isso brota da alma? Brota assim. Não, tem que ter uma sementeira. A sementeira é o desatino mental. É a falta de vivência pródiga no dia a dia. Mais do que a ação, é a reação perante os acontecimentos que nos surgem. Terceiro, nós criamos a abertura para a doença mais terrível da face da terra, que vem sendo combatida há muito tempo, mas que o Espiritismo é perito em lutar contra ela. E mesmo assim nós temos muita dificuldade, que é a obsessão. Quando nós somos ressentidos e criamos aquela nuvem escura na nossa cabeça, nós criamos uma tomada mental para o plugue obsessivo. Plugue, tomada. Nós nos mantemos obsedados o tempo todo, porque passamos a vibrar na faixa vibratória inferior dos espíritos inferiores. Mesmo que seja feita a desobsessão, como a pessoa não consegue se libertar do ranço do ressentimento, vai embora o espírito, vem outro, vai embora, vem outro, vai embora, vem outro. E como se não bastasse, a pessoa vai desenvolvendo um transtorno mental gravíssimo, que é chamado de monoideísmo ou fixação mental, muito grave, que ao desencarnar, o espírito, liberto de suas máscaras, ele vai ter consigo mesmo e com seus demônios, e ele fica preso num circuito fechado de ódio, de rancor, sendo que muitas vezes ele vai ficar nesse círculo fechado durante décadas, centenas de anos até, por causa do ressentimento. Aí sabe o que acontece? Chega um momento que a espiritualidade tenta libertá-lo, não consegue, faz o quê? A pessoa é obrigada a reencarnar compulsoriamente, ou seja, obrigada. Aí o espírito vai, adormece, restringe, une a um casal bom que queira recebê-lo, e esse espírito vai reencarnar com transtornos mentais, desde o berço, com deficiências físicas, porque depende dos problemas que ele ocasionou para o seu perispírito ou para a sua alma. Daí nós vemos tantas crianças com deficiências desde o berço. Um desses problemas simplesmente é o autismo, é a depressão infantil, que o ser fica fechado em si mesmo. Por quê? Porque ele já estava na outra reencarnação, ficou no mundo espiritual e não se libertou. Então é necessário que, junto à carne, com a bênção do esquecimento, que é por isso que a gente esquece, aquele espírito tem a possibilidade, aí sim esquece, ele tem a possibilidade de começar de novo, e junto do inimigo, numa outra veste, possa então voltar e reatar a amizade que foi destruída outrora. Aí eu pergunto, vale a pena passar por tudo isso? Pôr em risco a sua sanidade mental? Pôr em risco sua possibilidade física? Porque nós somos cheios de mimimi? Porque nós somos cheios de manias? Porque nós reclamamos costumeiramente, nada está bom para a gente? Será que vale a pena? Por isso, eu trouxe uma história aqui que está no livro Cartas e Crônicas do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que Humberto de Campos estava numa festa no mundo espiritual, porque
o reino de Deus se assemelha a uma festa. Jesus sempre disse isso. Além do trabalho constante, tem também festas, tem também momentos de alegria, de cordialidade. Um homem procura Humberto de Campos e diz: eu sei que você tem facilidade de conversar com as pessoas da terra. Ah, é verdade. O que posso ser útil a você? Eu tenho aqui uma informação para lhe passar. Aí ele diz que desencarnou com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. 20. Ele abraçou os princípios codificados por Allan Kardec aos 38, e como sempre fora irascível por temperamento. Uma pessoa irascível é aquela pessoa que não leva desaforo para casa. É a pessoa que diz: eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Transtornada, coitada, vai no terapeuta. Cura, tem cura para isso, tem remédio, tem tratamento, tem um monte de coisa. E ele era assim. Então, quando ele conheceu o Espiritismo, ele melhorou. Aí ele diz que os desconchavos foram tantos que ele perdeu da vida que lhe restava 22 anos na face da Terra. Ele desencarnou 22 anos. Era para ele ter vivido até os 80. E, no entanto, desencarnou 22 anos. Por causa da sua ira, de ser irascível durante aquele tempo, antes de conhecer o Espiritismo. E chegou no mundo espiritual como suicida indireto. Aí ele diz: quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. E mostrou um papelzinho, não tão estragado quanto o meu, por Humberto de Campos, e diz: essa é a minha estatística de irritações dos 20 anos, só dos 20 anos que ele esteve praticando a doutrina espírita, não do tempo pior, mas do tempo melhor. Número de cóleras e mágoas desnecessárias, com as especificações das causas respectivas, entre 1936 e 1956. 1811 irritações bobas, em razão de contrariedades em família. 906 por indispor-se dentro de casa em questão de alimentação e higiene. 1614 por altercações com a esposa em divergência na conduta doméstica e social. 1801 por motivo de desgosto com os filhos, genros e nora. 11 por descontentamento com os netos. 1015 por entrar em choque com chefes de serviço. 1333 por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012 em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em caso de pouca monta. 614 por mal entendidos com vizinhos. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. 1089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. 777 por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos, em viagem de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações. 419 por desavenças com leiteiros e padeiros. 820 por mal-estar-se com garçons em restaurantes e cafés. 211 por ofender-se com dificuldade de serviço de telefone. 90 por motivos de controvérsias em casas de diversões. 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. 901 por engano e inquietação diante de pessoas imaginárias ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca chegaram a acontecer. Sabe quanto o número? 16.386 em 7.300 dias de existência. Isso porque banhado pela luz do Espiritismo redivivo, que é do cristianismo redivivo, que é o Espiritismo. Aí ele diz: cumpro-lhe desejo de tornar conhecida a experiência que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades, embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de espírito loroteiro. Não é, viu? Imagina se nós fizéssemos a nossa análise, como Santo Agostinho explica na questão 919 do Livro dos Espíritos, fizéssemos uma avaliação diária, quanto que a gente iria colocar nessa lista? Nós temos o Espiritismo para nos alertar. Que se a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Mas falamos do perdão. Mas tem uma chaga que é
tão terrível quanto, que é a falta de auto-perdão. Qual de nós não está sujeito a falhas? Qual de nós não está sujeito a erros? Todos nós estamos. Todos nós acertamos e erramos, mais erramos que acertamos. Porque se somos um espírito em progressão, na Terra, um planeta de expiações e provas, e atrasados como somos, a gente dá um passo para frente e 2 para trás. Um passo para frente e 2 para trás. De vez em quando a gente dá uns 2 para frente, aí a gente dá um para trás. A vida é assim. Não é uma linha reta, de só felicidade ou só tristeza, de só benesse ou só desgraça. Não, é altos e baixos todos os dias. Aquele que não consegue perdoar as suas falhas e recomeçar, sabe? Levantar, bater a poeira e dar volta por cima, ele vai se afundando. Ele vai se afundando e vai deixando de viver. Vai perdendo as melhores oportunidades, porque ele passa a ser o coitadinho da turma, o desgraçado, a pessoa que todo mundo vai ter pena, que todo mundo vai ter dó, e quem tem pena é galinha, né? Então basta a gente lembrar isso, porque é péssimo o sentimento de pena ou sentimento de dó, é péssimo. Nós somos filhos de Deus, nós temos a perfectibilidade em nós, tanto que Jesus asseverou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele falava a verdade. Poxa vida, se eu sou Deus com D minúsculo e posso ser igual a Ele, porque Ele também foi criado simples e ignorante, e Ele avançou após cair e levantar mais rapidamente, porque Ele se conscientizou e chegou a ser o Espírito que é perfeito, relativamente, porque absolutamente somente Deus, porque Ele venceu as agruras do caminho. Kardec, no livro O Céu e o Inferno, capítulo 8, ele diz o seguinte: arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Arrependimento, expiação e reparação. Esses 2 se dão ao contato com as pessoas a quem machucamos: o arrependimento e a dor, o sofrimento. Agora a reparação depende da gente, depende de nós. Se nós não repararmos as faltas, ainda que a pessoa nos perdoe, nós não sairemos da ciranda das reencarnações expiatórias, e não sairemos da cadeia, porque não pagaremos o último ceitil. Mas tudo isso é colocado na nossa conta com atenuantes históricos. Nós carregamos uma cultura da culpa desde que nós nos conhecemos como seres conscientes. Lembram de Adão e Eva? Oh, Adão e Eva, que eles pecaram, que eles comeram a fruto da árvore, conhecimento do bem e do mal, que já transformaram em maçã, que não está escrito maçã, mas já transformaram numa maçã. Não pode ser uma pera, uma banana, não, é uma maçã, já inventaram. Eles cometeram o chamado pecado original. É por isso que as igrejas batizam os fiéis, que é para libertar do pecado original, porque senão eu vou carregar o pecado de Adão e Eva nas minhas costas. E o que tem a ver com Adão e Eva? Eles erraram, o problema deles, o problema é meu. Então nós já carregamos a culpa de seres que nós não conhecemos, que sequer existiram. São seres mitológicos que fazem parte de uma figuração de um grupo que veio à Terra. Então a gente já começa por aí com a cultura da culpa. Segundo, durante a Idade Média, no passado, mas principalmente na Idade Média, que não foi tanto assim a época das trevas, que os maiores avanços tecnológicos que nós temos na face da Terra foi na Idade Média que aconteceu, porque no ano 1000 que apareceu a primeira universidade na face da Terra, e grandes descobertas tecnológicas foram durante a Idade Média que aconteceu, mas a religião era muito proeminente. Ela era muito predominante. Então era prática comum, principalmente da classe monástica, mais daqueles que seguiam a igreja, a ter a chamada autoflagelação. O jejum, gente,
não leva ninguém ao paraíso, viu? O jejum é um ato de autoflagelação. Você ficar 1, 2, 3 dias sem comer, não te torna melhor, te torna uma pessoa com fome, com dor de estômago, doente, você pode até morrer, porque é uma autoflagelação, uma autoviolência. Imagina então se chicotear, ficar ajoelhado 300 horas. Então tinha-se essa prática da autoflagelação para vencer o pecado. E o sexo? Ah, meu Deus do céu, o sexo era considerado imundo, mas também o povo não tinha jeito, né? Está escrito nos códigos canônicos que foram proibidos entre os cristãos na Idade Média o sexo com animal. Podia ser sexo com mulher, não podia ser sexo com outro homem, nem com animais. Isso quer dizer que era comum todas essas coisas na Idade Média, porque senão não teria sido criado esse código canônico para isso. Mas olha como era o sexo que se realizava. Era num quarto escuro. Quarto está de brincadeira, porque as casas não tinham divisão de cômodo. Era um espaço aberto que fechava uma cortininha para ter o ato sexual. Senão todo mundo participava. No escuro, porque o homem não poderia ver a mulher nua e a mulher não podia ver o homem nu. E o homem sobre a mulher. Mais nada. Mais nada. Então era ótimo, era maravilhoso, era tanta regra que chegava na hora e você não sabia o que você tinha que fazer. Porque o sexo era considerado imundo e só para a reprodução. Mas vamos pensar bem, se Deus não tivesse criado a libido, o prazer, ninguém faria sexo, porque seria uma coisa horrorosa, seria horroroso. Então Deus já fez tudo certinho, o homem quis maquiar e destruir, por causa da culpa, para que não tivesse excessos. E as pessoas trazem aquela culpa para evitar os excessos, até hoje no século 21. A gente não vai crescer e evoluir? Tem gente que até hoje, se tiver um quadro de Jesus ou de Maria em casa e for realizar o ato sexual, vira o quadro, para que não vejam fazer sexo, porque o sexo é do demônio, e nasce e come os outros. Ave Maria. Então, tudo isso foi uma cultura de culpa, que a gente foi se tornando culpado, tudo a gente ficava com culpa. Como você vai se perdoar se tudo você é culpado? Se tudo você é errado? Aí vem os arrependimentos mórbidos. Porque o arrependimento é construtivo na situação que Kardec ensinou. Nos leva uma expiação, que é uma dor inevitável, e uma reparação. Mas quando ele é mórbido, eu só expio, eu só sofro a dor, mas eu não reparo nada, porque eu não tenho coragem, porque eu não sinto capaz de reparar. Então não serve para nada. Só serve para eu desenvolver doença e eu morrer. Só isso. Sem eu me amar. Porque quem não se perdoa, não se ama. Além dos remorsos paralisantes que nos impedem de viver, a pessoa tem remorso. Tem pessoas que naquele período do ano que aconteceu o problema, ela não vive. Seja no Natal, seja na Páscoa, seja no Ano Novo. Naquele período a pessoa morre. Uma semana. Ou então, depois da morte de alguém, a pessoa morre também. Ela não vive mais. Ou então, depois que ela provocou, ainda que indiretamente, a morte de alguém, o sofrimento de alguém, a separação de alguém, a pessoa morre. É o remorso paralisante, ela não se perdoa e ela não continua a viver. Então a vida dela para naquele instante. Ela vai ter que continuar numa outra existência com esquecimento. Então você tem que se auto-perdoar. Você tem que se auto-entender como um ser imperfeito, que é capaz de errar, mas é capaz de acertar. Depois da dor, vem a coragem de superar o ato errado, o pedido de desculpa, o pedido de perdão. A pessoa quer aceitar ou não, o problema é dela, mas você vai fazer a sua parte, que o que importa é ser feliz ou ter razão. Vai seguir adiante, porque daí o problema é com ela. Quando o problema é com você, é seu. E seguir adiante, ser pleno, construindo um dia de cada vez, sabendo que você é um filho de Deus e que Deus espera que você salve o mundo. Está em nossas mãos a transformação do mundo, mas nós precisamos primeiro nos salvar, porque senão como nós poderemos salvar alguém se a nossa casa mental vive despedaçada? Para finalizar, vou contar uma história rápida sobre uma mulher que ela passou por uma situação semelhante. É Maria Madalena. Maria Madalena, ela tinha todos os motivos
para ser infeliz. Porque ela teve uma vida pródiga. Teve uma vida pródiga financeiramente, exteriormente. Mas ela não se amava, ela se sentia extremamente infeliz. Até que ela soube que Jesus passaria uma segunda vez por Cafarnaum. E ela foi visitá-lo. Quando ela se aproxima, Jesus diz: Maria. Ele diz, ela responde: lembra-se de mim? E ele diz que ele é o bom pastor, e que o bom pastor não se esquece de suas ovelhas. E que ela diz: mestre, eu estou infeliz. Ele diz para ela: mas então, minha filha, ame aos seus filhos. Ela fala: mas eu não tenho filhos. Ame os filhos que não têm pais e os pais que não têm filhos. Faça o bem aonde a desgraça acontecer, leve luz onde a escuridão se perpetuar. Ela diz: eu entrego minha vida agora para o Senhor, mestre. Ele falou: agora não, agora não. E ela foi embora, transformada. Ela não teria mais a vida que ela houvera tido, cheia de processos obsessivos, levando uma vida devassa. Ela se transforma, ela se modifica, ela decide por uma transformação. Mas ninguém aceita a sua transformação, ninguém aceita. Porque os homens são ótimos para condenar, mas não esquecem dos nossos erros, não esquecem. Ela não arranjava emprego em nenhum lugar, as pessoas não queriam por perto. Quando Jesus é morto, ela o vê primeiramente. Algum mérito ela teria para vê-lo primeiro, mas ela quer fazer parte do grupo dos apóstolos. Eles falam: não, você é muito frágil, Maria, você não aguentaria seguir com a gente. É mentira, eles não perdoavam ela, eles não aceitavam a vida que ela houvera tido. E ela fica, até que ela escuta chegar um grupo de pessoas, toca-se uma matraca, e eram leprosos chegando até a cidade de Jerusalém. E lá chegando esses leprosos, eles simplesmente estavam sendo admoestados pela população. A população se esconde e foge. Ela tenta fugir, pensa: o que Jesus faria no meu lugar? Ela fica. Eles, idosos, mulheres, crianças, sem os seus membros, por causa da hanseníase, por causa da lepra, eles falam: estamos procurando por Jesus que cura a todos. Ela diz: chegaram tarde, ele foi morto. Aí eles começam a chorar desesperados, porque a viagem, eles estavam vindo da Síria. O que eles iam fazer? Estavam cansados. Ela diz: eu conversarei com vocês sobre Jesus. E conversa, fala de Jesus, fala da grandeza de Jesus, fala do reino dos céus. E fica até o outro dia conversando com eles, até que homens da lei vêm e os expulsam da cidade. Eles são mandados para o Vale dos Leprosos. Ela então diz: eu vou junto, é a minha família, são os que me aceitaram. Ela vai junto. E lá no Vale dos Leprosos, ela convive com eles, conversa com eles. A sua idade vai passando, a sua beleza vai acabando. Beleza externa, que a interna vai aumentando. Mas ainda ela carrega o complexo de culpa. Ela não consegue se perdoar pelos erros que ela houvera cometido. Até que um dia, quando ela se banhava numa cachoeira, ela vê uma mancha no peito. Ela tenta limpar e não limpa. Aí ela pega uma pedra e crava. Ela não sente nada. É característica da hanseníase. Ela diz: graças a Deus, nós, os leprosos. Porque ela também se tornara uma leprosa. Ela então, por acabar por se perdoar, por causa do complexo de culpa e o contato com os leprosos, ela abre espaço, a brecha para o bacilo de Hansen, e ela desenvolve a hanseníase. Mas ela se perdoa. São as consequências da falta de perdão, do complexo de culpa. Mas ela perdoa a si mesma. E ela está feliz, ela está livre. Até que ela começa a ficar muito doente e decide visitar Maria, que fora morar com João, evangelista, em Patmos. Ela viaja à noite, porque de dia o sol poderia queimar a sua pele machucada pela hanseníase. Após viajar muito tempo, ela desmaia próximo de Patmos. Mãos amigas a levam até João e Maria. Eles tomam conta dela, reconhecem-na. Ela chama por Jesus, ela chama por João, ela chama por Maria. Eles cuidam dela até que numa noite ela morre. E diz uma lenda do Oriente que ela se vê fora do corpo jovem, linda, na praia.
lá em Cafarnaum. Quando no meio das ondas vê uma luz cortando as ondas, quando ela vê essa luz, é Jesus. Jesus se aproxima, a abraça e diz: e o bom pastor sum, eu sou o bom pastor não esquece de suas ovelhas. Abraça ela. Ela diz: vieste me buscar? Ele falou: sim, chegou a hora. Ela vai embora com Jesus para o seu reino. E uma das estrelas mais lindas da miríade das estrelas no céu é a estrela de Maria, que se auto-perdoou e se auto-amou. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Neste momento, Pai, nós agradecemos de todo o coração, de toda a luz, pelas benesses aqui recebidas, pelas possibilidades engrandecedoras, por termos saído de nosso lar para aprendermos, para nos evangelizarmos, para estudarmos e para crescermos. Pois vosso é o reino, o poder e a bondade. Nos ajude, Pai, para que possamos ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. Que tenhamos um sorriso nos lábios, o amor no coração, e que possamos ser felizes realizando a felicidade alheia. Que acima de tudo, Pai, seja feita a vossa excelsa vontade, não a nossa. Que assim seja.